Olá amigos, bom dia. Jaime Silva mais uma vez com você. Gostaria de ler um pouquinho desse livro maravilhoso que é Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. É um livro realmente sensacional. Parei na página 91. Antes de começar a leitura, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Assim você vai ajudar no crescimento do canal. Beleza? Vamos junto. Página 91. Ele praticou o pensamento criativo, sentado em busca de ideia. Foi o pensamento criativo que permitiu a Elmer Gates fazer deste mundo um lugar melhor para viver. Gates foi um grande professor, filósofo, psicólogo, cientista e inventor norte-americano. Ao longo da vida, desenvolveu centenas de invenções e descobertas em vários campos da arte e da ciência. A própria vida de Gates provou que seu método de desenvolvimento do corpo e cérebro poderia gerar um físico saudável e aumentar a eficiência da mente. Napoleão Hill contou como, munido de uma carta de apresentação de Andrew Carnegie, foi visitar Gates em um laboratório em Chevy. Quando Hill chegou, a secretária disse: "Sinto muito, mas não estou autorizada a perturbar o Dr. Gates neste momento." "Quanto tempo você acha que vai demorar para que eu possa vê-lo?" perguntou. "Não sei, mas pode demorar 3 horas, ela respondeu. "Você poderia me dizer por que não pode perturbá-lo?" Ela hesitou, então informou: "Ele está sentado em busca de ideias." Napoleão Hill sorriu. "O que significa sentado em busca de ideias?" Ela retomou o sorriso e disse: "Talvez seja melhor deixar o Dr. Gates explicar. Realmente não sei quanto tempo vai demorar, mas você está convidado a esperar. Se preferir, em outro dia. Verei se consigo marcar um horário certo e definitivo." E Hill decidiu esperar. Foi uma decisão valiosa. O que aprendeu fez a espera valer a pena. Ele lembrou o que aconteceu da seguinte maneira. Quando Gates finalmente apareceu na sala, sua secretária nos apresentou. Contei em tom jocoso o que ela havia dito. Depois de ler a carta de apresentação de Andrew Carnegie, ele respondeu em tom afável: "Você teria interesse em ver aonde se sento em busca de ideias e como faço isso?" Ele me levou para uma salinha à prova de som. A única mobília no cômodo consistia em uma mesa, uma cadeira simples, em cima da mesa blocos de papel, vários lápis e um interruptor para acender e apagar as luzes. Em nossa entrevista, Gates explicou que, quando não conseguia obter uma resposta para um problema, entrava na sala e fechava a porta. Sentava-se, apagava as luzes e mergulhava numa profunda concentração. Ele aplicava o princípio do sucesso, da atenção controlada, pedindo ao subconsciente para dar uma resposta para o problema específico, fosse qual fosse. Em alguma ocasião a ideia parecia não vir, em outras afluía a sua mente na mesma hora. Em alguns casos levava até 2 horas para aparecer, então logo as começava a se cristalizar e ele acendia as luzes e começavam a escrever. Elmer Gates refinou e aperfeiçoou mais de 200 patentes que outros inventores tinham empreendido, mas ficou aquém do sucesso. Conseguiu adicionar os ingredientes que faltavam, ou algo mais.
Seu método consistia em começar pela análise do pedido de patente e seu desenho, até encontrar sua fraqueza e algo mais que faltava. Ele levava uma cópia do pedido de patente e do desenho para a saleta. Ao assentar-se em busca de ideias, concentrava-se em encontrar a solução para um problema específico. Quando Napoleão Hill pediu a Gates para explicar a origem dos seus resultados, ao sentar em busca de ideias, ele afirmou que as fontes de todas as ideias são conhecimento armazenado na mente subconsciente e adquirido por meio de experiências individuais, observação e educação. 2. Conhecimento acumulado por outros pelo mesmo meio que poderia ser transmitido por telepatia. 3. O grande armazém universal da inteligência infinita, onde é depositado todo o conhecimento e todos os fatos, e que pode ser contatado por meio de subconsciente. Quando sento em busca de ideias, posso sintonizar uma ou duas essas fontes se outras fontes de ideias estão disponíveis. Não sei quais são. Elmer Gates encontrava tempo para se concentrar e pensar em busca de algo mais. Ele sabia o que estava procurando, especificamente, e ia adiante em ação positiva. No capítulo 7, vamos discutir como você pode aprender a ver de modo que sua busca por algo mais seja facilitada. Nessa busca você pode falhar, porém, ao fracassar, você deve ter sucesso em descobrir algo ainda maior. Pergunte a si mesmo, por quê? Seja observador, pense, entre em ação. Acreditamos que a Bíblia é um dicionário e uma enciclopédia bons e abrangente devem estar presentes em cada caso. Ela também pode ajudar na busca pelo algo mais. Vou continuar a leitura aqui. Não tenha vergonha de ser como Cristóvão Colombo. Não tenha vergonha de ser como Cristóvão Colombo. Olhe em sua enciclopédia britânica e você encontrará a história eletrizante e emocionante de Cristóvão Colombo. Ele estudou astronomia, geometria e cosmografia na Universidade de Pávia. O livro de Marco Paulo, Teoria de Geógrafos, Relatório e Transições de Navegações, bem como embarcações com obras de arte, artesanato de origem não europeia lançado ao mar. Tudo isso estimula a imaginação de Colombo. Passo a passo, ao longo dos anos, por meio de raciocínio indutivo, ele chegou à firme convicção de que o mundo era uma esfera. Tendo chegado a tal conclusão, ficou convencido por meio de raciocínio dedutivo de que o continente asiático poderia ser alcançado navegando-se para o oeste a partir da Espanha. Assim como Marco Paulo havia viajado para o leste, ele desenvolveu um desejo ardente de provar sua teoria. Buscou o apoio financeiro necessário a navios e homens para explorar o desconhecido e encontrar algo mais. Ele entrou em ação. Manteve a mente no objetivo durante um período de 10 anos. Muitas das vezes esteve prestes a receber a ajuda necessária, mas o embute de um rei, o ridículo, a desconfiança e o medo do funcionário, subordinados do governo, a crença daquele que queria ajudá-lo
mas no último momento se recusavam por causa do ceticismo e dos seus assessores céticos. Tudo isso provocou derrota após derrota. Ele continuava tentando. Em 1492, Colombo recebeu a ajuda pela qual tão persistentemente havia procurado e rezado. Em agosto do mesmo ano, navegou ao oeste para a Índia, China e Japão. Estava no curso certo e na direção certa. Você conhece a história depois de desembarcar na ilha do Caribe. Cristóvão Colombo retornou à Espanha com ouro, algodão, papagaios, armas curiosas, plantas misteriosas, pássaros, entre outros animais desconhecidos e vários nativos. Pensava que tinha alcançado seu objetivo e chegado à ilha da Índia. Fracassou, não tinha chegado à Ásia. Mas se tem a consciência disso mediante a Colombo. Colombo tinha encontrado algo mais, um bocado e tanto a mais. Um bocado e tanto a mais. Você, como Cristóvão Colombo, pode falhar em alcançar seus objetivos principais, mais elevados, as suas sublimes obsessões. Você, como Colombo, pode fracassar em seu esforço para chegar a um destino distante no meio do desconhecido, mas pode descobrir algo mais, algo equivalente à riqueza das Américas. Você, como Colombo, pode inspirar e direcionar aquele que segue a rumo na direção certa, no curso certo, e ir mais longe no desconhecido, até alcançar os objetivos dignos que concebeu. Você, como Colombo, tem tempo e o poder de pensar. Você, como Colombo, pode esforçar-se com persistência e com atitude mental positiva para alcançar seus objetivos principais definidos e encontrar algo mais. Você não precisa ter vergonha de ser um fracassado como Cristóvão Colombo. Algo mais. Como aplicar isso? Agora você deve estar em condição de extrair princípios do exemplo específico, do modo que possa relacionar, assimilar e usá-los. Concordamos com o almirante H.G. Gichove. Na verdade, fundamentais da sua declaração. Entre os jovens engenheiros que entrevistamos, encontramos um pouco que tivesse informação completa nos fundamentos ou princípios de engenharia. Porém, a maioria observou a quantidade de fatos, muito mais fáceis de aprender do que os princípios, mas de modo uso sem aplicação deste. Uma vez adquirida, um princípio torna-se parte do indivíduo e nunca é perdido. Pode ser aplicado a novos problemas e não se torna obsoleto, como acontece com todos os fatos em uma sociedade cambiante. Aprenda os princípios, aplique-os. Se você não estiver fazendo progresso satisfatório para alcançar seu objetivo, procure algo mais. Pode ser algo conhecido ou desconhecido, mas você vai encontrá-los se você decidir o tempo necessário para estudar, pensar, planejar e pesquisar. Agora, este capítulo não estaria completo sem referência à força cósmica do hábito. Usar a força cósmica do hábito é um dos 17 princípios do sucesso. E o conceito da força cósmica do hábito é fácil de entender. Trata-se de um nome que demos ao poder aplicado de qualquer princípio ou lei natural.
e universal, conhecida ou desconhecida. A força cósmica do hábito pode ser simplesmente definida como o uso da lei universal, seja ela conhecida ou desconhecida para você. Por exemplo, é fácil entender que quando um objeto cai no chão, a lei da gravidade está em ação. Portanto, se você quer que um objeto caia de uma determinada altura, o uso da força cósmica do hábito, você usa a força cósmica do hábito. Neste caso, em particular, a lei da gravidade. Mas a lei da gravidade, ou outra lei, não é em si mesmo um poder. Quando você usa os princípios corretamente, aí sim o poder é empregado de acordo com a lei universal. A quebra do átomo, cada invenção, fórmula, química, fenômeno psíquico, ação e reação individual, seja algo físico, mental ou espiritual, é o resultado do uso da lei da natural. Para cada resultado existe uma causa, e o resultado é ocasionado pelo uso da força cósmica do hábito. Novamente, o homem é a mente com um corpo. O homem é uma mente com um corpo e pode pensar. E por meio do pensamento que ele aprende a usar a força cósmica do hábito. E o pensamento pode transformar os pensamentos que ele pensa em realidade. Nesse conceito não é difícil de compreender, pois em 1900 Albert Einstein deu ao mundo a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado. A fórmula explica a relação entre energia e matéria. Quando a matéria se aproxima da velocidade da luz, chamamos de energia. E à medida que a velocidade diminui para zero, continuamos a ser matéria. Na fórmula E é energia, M é massa ou matéria, C representa a velocidade da luz. Assim vemos que a fórmula de Einstein é um símbolo em palavra de uma das leis da força cósmica do hábito. Por compreender e aplicar essa fórmula, o homem tem sido capaz de transformar matéria em energia. Transformar matéria em energia. Energia em matéria e de uso energia atômica por fins construtivos, mas como iluminar uma cidade inteira, abastecer navios ou mesmo para questões cotidianas como gerar calor para a cozinha e algo mais. Agora podemos ver que como matéria a energia não a mesma coisa. Matéria e energia são a mesma coisa. Tudo no universo está relacionado. Então, você tem um problema? Isso é bom. Você vai aprender no capítulo seguinte como adaptar muitas das lições aprendidas neste capítulo na sua vida. Com isso, terá condições de enfrentar o problema criado pela lei universal da mudança, que, como toda lei natural, é resultado da força cósmica do hábito. Agora ele coloca aqui 5 pilotos do pensamento, ele coloca aqui na verdade 11 pilotos que geram pensamentos pelos quais se guiar. Número 1. E algo mais. O que o importante princípio contido neste capítulo significa para você e como você pode aplicá-lo. Se você falhou em empreendimento, pode ser porque falte algo mais. Falta um número em sua combinação de sucesso. Número 3. O todo é igual à soma de todas as partes e é maior do que qualquer das suas partes. A falta de algo está impedindo o seu sucesso? Número 4.
A pequena diferença entre sucesso e fracasso, muitas das vezes, é algo mais. Hip, hip, hurra. Um flip, um flap de asas move. Um quarto de volta em um parafuso. Você tem, número 5, você tem sociedade com seu sócio majoritário. Número 6, use o instrumento mais simples, mais importante já inventado, papel e lápis, para anotar lampejos de inspiração quando este ocorrerem. Número 7, qual é a diferença entre a técnica de brainstorming e a de sentar em busca de ideia? Qual o valor de cada uma? Use os princípios de sucesso da atenção controlada. Número 9. Não tenha medo de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. Número 10. Você estabeleceu o hábito de aprender os princípios fundamentais ou apenas absorver quantidade de fatos? Número 11, para finalizar, você entendeu e consegue aplicar em sua experiência as verdades e os princípios fundamentais na declaração do almirante H.G. Rickover. Ele declarou o seguinte: você precisa ter vergonha, você não precisa ter vergonha de ser um fracasso. Como Cristóvão Colombo, você não precisa ter vergonha de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. Então é isso, amigo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilha, se inscreve no canal para me ajudar aí nessa narrativa desse livro maravilhoso. Forte abraço, se cuide.